Chega mais torcedor Alviverde, chegando mais um corte do Palmeiras, mais notícias do Verdão após vencer o Bahia por 2-1. Uma vitória bem difícil de arrancar na casa do Bahia, lá na Fonte Nova, mas foi possível. Conseguimos se isolar aí, isolarmos na ponta da tabela, 25 pontos, 5 pontos do líder, do vice-líder, que vem acompanhado aí do Fluminense, São Paulo e Fluminense dividindo aí a vice-liderança, cada um com 20 pontos, 10 jogos já realizados, assim como o Palmeiras também. Mas vamos falar sobre esse jogo de ontem, jogo complicado. O Palmeiras saiu na frente do placar, mas se relaxou, é aquela relaxada que a gente vem sempre reclamando aqui que o Abel deixa acontecer. O time se fecha, recua e deixa o adversário com a bola e acontece o quê? De vez em quando acontece isso. O Bahia acabou empatando a partida, mas ainda deu tempo de ir atrás do prejuízo e arrancar os 3 pontos da casa do adversário. Estou trazendo o corte da Placar TV, para quem já deixa os créditos, o link do canal está na descrição. Mas antes de soltar o VT, já aproveite esse tempinho, faça sua inscrição aqui no canal, ative as notificações, claro, comente à vontade a respeito do vídeo, porque nós vamos ver a opinião da Isabela Labate em relação ao jogo. Você também já pode ir comentando aí o que você achou do jogo, esse golaço aí do John Arias, o passe do Andreas Pereira para o John Arias, e depois ele toca para o Flaco, que dá um passe de calcanhar de volta para o John Arias, que faz esse golaço aí. Talvez aí tenha sido o gol mais bonito da rodada. Não vi os outros gols, mas pode ter sido aí um gol mais bonito da rodada. Vamos então ouvir a opinião dos especialistas quanto a esse jogo de ontem na Fonte Nova, que Palmeiras bateu o Bahia por 2-1. Vamos e arrancamos aí 5 pontos, arrancamos aí para se distanciar 5 pontos do vice-líder e o terceiro colocado. É isso. Vamos ouvir aí a opinião dos especialistas. Vamos lá, ó. Classificação do Campeonato Brasileiro no momento. O Palmeiras é o líder com 25 pontos, 5 pontos de vantagem para o São Paulo, que é o vice-líder. O Fluminense tem a mesma pontuação e mesma situação, 10 jogos já disputados do São Paulo. O Flamengo tem 17 pontos em 9 partidas disputadas, ou seja, um jogo a menos em relação ao Palmeiras. Mesma situação do Bahia. Zero, mais uma vez, chamando a atenção, não consegue sair dessa zona do rebaixamento, né? E o Mirassol é a lanterninha com 6 pontos. O Cruzeiro já tá chegando no Corinthians já. O Corinthians tinha 10 pontos, o Cruzeiro tinha 0. Sabia? Mas impressiona o Mirassol, né? Que tá com 6 pontos na lanterna e vai iniciar contra o Lanús agora nessa semana a escalada da Libertadores. Né? Pois é, gente, verdade. O Mirassol está chamando muita atenção nesse brasileiro, porque, olha só, o ano passado ele estava brigando na parte de cima da tabela, subiu para a Série A, brigou na parte de cima da tabela, se classificou para a Libertadores no geral, não precisou, para a fase de grupos, não precisou brigar aí na fase anterior, como outros clubes brasileiros aconteceu. O Botafogo, por exemplo, foi um dos que brigou e acabou sendo eliminado e não chegou à fase de grupo da Libertadores. Já o Mirassol se classificou direto para a fase de grupos e olha a situação que está o Mirassol esse ano. Claro que a gente sabe que a questão financeira é bem difícil, bem mais complicado do que os outros clubes que já jogam Série A há muito tempo. Então, deu no que deu, desmontou, o time foi desmontado e não foi remontado novamente com a mesma capacidade que estava jogando o ano passado. E agora, para jogar 3 competições, vai ser complicado, hein? Vai ficar difícil a situação do Mirassol e vai acabar, eu acredito que vai acabar sendo rebaixado, e a briga dele hoje, esse ano agora, vai ser na parte de baixo da tabela. Mas vamos ver a opinião da Isa em relação ao jogo de ontem. Não, o jogo de... Peraí, o Mirassol... O que o Mirassol vai fazer? Ele vai botar todos os titulares? Enquanto isso, vamos lá com o Palmeiras que venceu o Bahia. Pode colocar Não, aí. pera um pouquinho.
Bom, então eu vou falar do Palmeiras, né? Vai, falar do vamos lá. Palmeiras. Puta vitória. O Palmeiras conseguiu uma baita vitória fora de casa, num jogo muito difícil. Eu acho que foi um jogo muito estratégico, né? No primeiro tempo, o Bahia vem com uma proposta de fazer uma marcação muito forte em cima do Palmeiras e dificultar Deixa eu abrir a um saída de parênteses. bola. O Palmeiras, o uniforme fica muito mais bonito com a meia branca. Do que Você com a meia gosta verde. mais? Eu gosto. Do que com a meia verde. Vai, continua. O Palmeiras, até no primeiro tempo, teve dificuldades para sair no contra-ataque, porque o Bahia estava fazendo uma marcação muito forte. E quando perdia a bola, se não conseguia recuperar na marcação, matava a jogada, né? Uma estratégia do Bahia que estava funcionando. Mas o Palmeiras também, defensivamente, foi muito eficiente na primeira etapa, porque o Bahia, apesar de ter o controle do jogo, de ter mais posse de bola, não conseguiu dar trabalho para o Carlos Miguel na primeira etapa. E aí, golaço. Não, um golaço. O passe do Flaco é maravilhoso. A finalização do Ares. E essa é a vantagem de você ter jogadores técnicos no seu time, né? Porque mesmo quando o jogo tá difícil de você chegar ao gol, eles podem tirar coelhos da cartola. Essa frase quem criou foi o Quesada. Quesada, né? Foi. Eu fiquei sabendo que tá na conta do Quesada essa. O Palmeiras, antes do gol, já tem uma jogada ensaiada muito interessante que quase consegue abrir o placar. E aí, nessa jogada aí de genialidade, né, do Flaco com o Arias, abre o 1-0. E leva esse 1-0 de vantagem para o segundo tempo. No segundo tempo, acho que as alterações que o Rogério Ceni faz surtem efeito. E aí o Everton Ribeiro passa a ter mais liberdade para jogar. E nesse momento o Bahia estava melhor do que o Palmeiras. Inclusive, nesse momento que o Carlos Miguel faz essa defesa. Também depois tem uma bola que o Giai tira em cima da linha, que foram as duas melhores oportunidades do Bahia. E aí o gol de cabeça do Bahia, né, numa falha do Giai, que acaba num contra-ataque, tentando driblar, perde a bola e o Bahia recupera, tem uma falta pro Bahia. Mas o Murilo também numa falha. Não, o cara tá lá no ataque. eu só fiz esse adendo assim, mas o Murilo também não vai bem na marcação, né, nesse gol, mas Olha só, mas foi quando o Palmeiras deixou de jogar e deu a bola para o Bahia jogar. É o que acontece quando o Palmeiras está sempre vencendo. Quando o Palmeiras começa vencendo o jogo, aí dá aquele... Olha só, não aconteceu essa pressão do Bahia no primeiro tempo, porque o gol foi no finalzinho do primeiro tempo. Foi aos 41 minutos. Né? A gente já estava ali próximo dos acréscimos. Então, no segundo tempo, o que aconteceu? O Palmeiras achou que o Bahia não conseguiria marcar, não conseguiria fazer gol e deixou o Bahia jogar. E o que acontece? O Bahia acabou empatando a partida. Bem que o Palmeiras teve um gol antes, que foi anulado, muito bem anulado, pela questão do impedimento. Eu não comemorei, porque eu vi que realmente o Flaco estava impedido. E eu sabia que mesmo a jogada concluísse com o gol, como aconteceu, o VAR entraria em ação e anularia o gol. Muito bem anulado, né, porque realmente estava bem à frente, diferente daqueles lances que a gente vê jogador disputando a bola, os dois juntos, aí só porque a orelha do atacante está à frente, aí marcam um impedimento, que para mim isso é uma safadeza, esse negócio desse tipo de impedimento. Mas esse daí, realmente, esse lance aí, o Flaco estava bem à frente, realmente dava para perceber o impedimento aí. Mas eu gostei muito da partida dos dois, tá? Eu achei que o Giai, mais uma vez, olha, tem sido muito consistente. Defensivamente tem sido um monstro. E o Murilo voltou a jogar bem. Então, assim, eu fiz esse asterisco aí, mas os dois jogaram muito bem e estão jogando muito bem. E aí, depois que o Rogério Ceni tira o Everton Ribeiro, eu acho que o Bahia dá uma morrida. E o Palmeiras volta a ficar mais confortável no jogo. O Luigi entrou muito bem na partida. O Palmeiras muda o esquema tático, né? Entra o Evangelista, sai o Arias ali, o Flaco Lopes. Acho que o Luigi entrou muito bem, inclusive de uma jogada dele, né? Que depois origina o gol do Palmeiras, enfim. Mas o Palmeiras passou a ser mais constante no campo de ataque e até com bons contra-ataques. A nota aí ruim fica por conta do cartão amarelo do Arias, né? O Arias tava com... Olha lá, chegou dançando.
Agora Que soltou, isso, hein? hein? Pronto, agora... soltou. Agora não vai Ó, parar de dançar. Agora ele Já pegou dançou o um pouco. gosto. Agora, ele tá falando que é pra acabar uma audição. do Não, mas Corinthians. o Arias não vai jogar contra o Corinthians, Não é vai isso? jogar contra o Corinthians. Ih, aí, tá vendo? Se foi só você dançar, ela já trouxe outra notícia boa. Aí, tá vendo? O Arias tomou o terceiro cartão amarelo. Passou rapidinho, ninguém Não pediu. mostrou? Ninguém pediu. Isso aí não vai mostrar. Não, ninguém Tem pediu. separado aí. Vai Ninguém- Mas mostrar ou não? assim, Eu quero ver, eu quero ver. A gente pode mostrar esse gol do Palmeiras, né, que foi um gol contra do Ramos Mingo. Mas eu gostei muito, assim, o Palmeiras teve, sim, dificuldades, muito também por conta do adversário, que é bom, que exige, né, um nível aí do Puta, Palmeiras. o que foi marcado nesse lance? Então, esse foi impedimento. De quem? Foi Acho que no impedimento começo da jogada. no Do Flaco, do Flaco. Impedimento do Flaco. Isso seria 2-0, né? Porque nesse momento do gol aí, tava 1-0 pro Palmeiras. Ah, tá. Aí tá impedido. Tá aí, impedido, sim. é aí. Tá impedido. Mas, assim, em geral, eu acho que foi uma baita vitória do Palmeiras. Como eu disse, no ano passado, né, a grande crítica ao Palmeiras era que chegava nos momentos de jogos decisivos contra adversários diretos e o Palmeiras não ganhava. Tanto que contra o Bahia mesmo, o Palmeiras perdeu as duas no Campeonato Brasileiro do ano passado. E nesse ano já teve aí uma prova contra o Bahia fora de casa, venceu fora de casa o São Paulo, que também está lá em cima. Então, eu acho que é um bom demonstrativo de que esse Palmeiras, em 2026, está mais cascudo e que as contratações foram contratações, assim, fundamentais para essa Pontuais. mudança. É verdade, que o Palmeiras foi para Fonte Nova com a faca nos dentes, porque o ano passado perdeu todos os dois jogos contra o Bahia. Perdeu na Fonte Nova, perdeu em casa também. Foi daí que eu até falei que o título tinha desandado a partir desse jogo, perder para o Bahia em casa. É quando foi na volta, perdeu em casa para o Bahia, e aí sim. O título começou a ser perdido a partir daquela partida que o Palmeiras era um time bem superior e acabou perdendo. Também teve até a questão do Vitória também, né? Olha, assim, Marlon Freitas e John Arias são jogadores que mudam o jogo. Eles deram uma qualidade pro Palmeiras, qualidade de Quanto o Palmeiras passe. pagou pelo Arias? O Arias foi 20... agora eu não lembro de cabeça, peraí. 25 Arias- milhões, foi 25 milhões de euros. E é uma pena também que o Arias ontem acabou tomando o seu terceiro cartão amarelo e vai desfalcar o Palmeiras contra o Corinthians, né, o derby, o próximo jogo, a próxima rodada, não é o próximo jogo, é a próxima rodada, que o próximo jogo Palmeiras é contra o Júnior, já a estreia da Libertadores, vou trazer mais informações já. E, no caso, o Arias vai desfalcar contra o Corinthians. Esperamos que até lá o Vitor Roque esteja pronto para fazer a dupla aí com o Flaco nesse ataque dentro da arena, né, Neoquímica Arena. Contra Olha lá, alfinete. valor. Então, 25 milhões. O próprio jogador que caiu 25 já milhões. falou que foi empurrado. Ali. É o lance do O Gustavo. Rogério segundo gol reclamou do bastante, Palmeiras. né, disso. Reclamou muito, mas assim, sinceramente, é que eu não sei se a gente vai ter o lance... O jogador de baixo, que eu esqueci o nome dele. Não dá, a gente não tem outra Não, imagem? tem separado esse lance aí. Pega lá outra imagem. Essa imagem não dá pra ver. Até Aí, ó. Olha lá, Gustavo ele já Gomes, chega empurrando. Ele empurra ali o jogador do Ai. Bahia e a bola passa. Eu acho totalmente uma briga por espaço. O jogador de baixo do Bahia também chega empurrando o Gomes. Aqui, ó. Olha lá. Eu acho que até a Renata Ruel explicou isso também. Ó, O que ela falou? Ela falou que isso é uma disputa por Cadê? espaço. Olha lá, ó. Que o jogador, inclusive, na hora Eu, que sinceramente, sobe, não vi sobe nada também mais também, assim, equilibrado. Que um tá empurrando o outro ali. O jogador do Bahia aqui tá empurrando o Gomes também. É muito mais Isso não jogada de... influencia. Isso aí acontece em todo escanteio. Vamos ver Acho o que é Davi muito Duarte do Bahia falando, depois o Abel vai falar também. Os dois falando de arbitragem. E aí, Então, depois isso a foi gente muito coloca... forte, né? Todo mundo reclamou. Todo mundo reclamou. A reclamação com a arbitragem, eu acho que é nítido, né? Vocês têm as câmeras, vocês têm o replay. O próprio Gomes, dentro de campo, falou que teve o toque.
e o juiz não vê, com a ajuda do VAR, fica difícil, né? E toque Mas teve, né? fica de parabéns Toque pela entrega, teve. pelo jogo. É normal. Futebol Infelizmente tem o juiz veio toque. aqui, nos roubou na nossa casa. Agora é descansar e recuperar o próximo jogo. Você volta a marcar com a camisa do Bahia, depois de passar um período no departamento médico. Qual o significado para você? Feliz pelo gol, feliz por voltar a marcar, mas não adiantou em nada fazer o gol, porque perdemos igual. Pô, cara, todas as vantagens que eles tiveram em relação ao que o árbitro deu, por exemplo, o árbitro deixou eles bater dois laterais, cobrar dois laterais que era do Palmeiras, era para o Palmeiras cobrar esses laterais, o árbitro, eles cobraram e o árbitro não mandou voltar. Assim, não que o lateral vá fazer a diferença, mas se é para seguir a regra direitinho, eles também poderiam ter reclamado disso. Inclusive, o Giai tomou, eu acho que foi o Giai que tomou um cartão amarelo por causa disso. Foi reclamar com o árbitro, ele só simplesmente mostrou o cartão amarelo, não quis papo com nada. É que o lateral era, a repetição deixou claro que o lateral era do Palmeiras. E eles rapidinho cobraram e o Jeff foi reclamar e só fez tomar um cartão amarelo. Ainda o cara ainda vem reclamar de arbitragem? E Reclamar de alguma coisa. eu conheço a tática do Abel. Como teve muita reclamação por parte do Bahia desse lance, o Abel também Reclamou do gramado. reclamou de arbitragem, entendeu? Gramado. Mostra aí o Abel reclamando de arbitragem aí. Não, Realmente eu acho que houve erro de arbitragem, mas nada que tivesse interferido aí no resultado do jogo. Impossível. Tu começas a Conheço ver, essa os teus olhos tática começam dele a ver. Por muita vontade que eu tivesse de deixar o Alá lá dentro, muita vontade que eu tivesse de deixar o Arias lá dentro, que já tinha um amarelo, né? Que levou um amarelo quando o jogador dele está a sair pelo campo fora, quer dizer, já tinha passado e foram descobrir esse amarelo. Não entendo os 8 minutos, não entendo. Quando temos pouco, nós se começarmos a somar os 8 minutos, ao final de 10 jogos temos mais um jogo nas pernas. Cartão, né? Será que ainda ninguém percebeu isso? Será que ainda ninguém percebeu os 8 minutos porquê? Não entendi. teve parada para hidráulica. Eu não entendi. E ninguém me vai mudar. Eu vou reclamar sempre que as coisas não tiverem que ser feitas. Aos 10 minutos o nosso adversário tinha 10 faltas feitas. 10 faltas feitas. E um jogador fez 4 seguidas. O facto de fazer faltas consecutivas tem que dar amarelo. Está a perceber que o adversário está a travar o contra-ataque com faltas. Os meios 10 minutos é visível. Isto foi o que eu disse ao árbitro, depois ele veio-me dar um amarelo a mim. Eu lhe disse, mas você não está a entender que o adversário está a parar todas as faltas, todos os contra-ataques com falta e faltas agressivas a agarrar? Deu o amarelo aos 15 minutos ao Jubá depois de 5 faltas feitas. Já tinha merecido antes. Portanto, como te disse, vamos recuperar os nossos jogadores, vamos continuar focados, 24 horas, não ganhamos absolutamente nada. Como te disse, temos amanhã recuperar os jogadores o melhor que conseguirmos, uma viagem pela frente de 6 horas nas costas e daqui a 3 dias estamos a jogar outra vez. O Abel reclama a questão dos 8 minutos, é por causa dos 8 minutos de acréscimo do segundo tempo. No término do segundo tempo, ele deu 8 minutos de acréscimo e não houve a parada para hidratação. Não houve parada de hidratação, mas ele acrescentou 8 minutos no final do jogo. Ou seja, estava a fim de jogo, a expectativa é que o time da casa empatasse, sei lá, alguma coisa assim, mas ele deu mais 8 minutos de acréscimo no final. Assim, eu acho que o árbitro da partida, né, o Lucas Casagrande, é um árbitro muito novo, de 25 anos. E era um jogo muito complicado. Eu acho que, de fato, assim, se a gente for falar, ai, nossa, os critérios foram diferentes. Eu acho que, realmente, no primeiro tempo ele adotou um critério de deixar o jogo mais corrido e sem dar cartão. E no segundo tempo ele passou a dar mais cartões. Mas eu não acho que, no fim das contas, a arbitragem... E é o que eu falei. Acho que nessa rodada a gente não teve nenhum erro de arbitragem determinante, algum escândalo. Olha, isso aqui determinou o resultado da partida. Eu acho que dentro das possibilidades, a gente pode falar... Eu também concordo com o Abel no sentido, na questão dos 8 minutos do segundo tempo, porque não teve parada para hidratação, não teve uma grande parada. Mas, assim, é aquilo, né? A gente fica naquela coisa de todos reclamarem o tempo inteiro, todo jogo tem reclamação. Acho, sinceramente, que já está muito exagerado a reclamação em todo jogo do Palmeiras, né? Todo jogo do Palmeiras a gente vê o adversário... Foi o Rogério Ceni, o David Duarte falando
que o Bahia foi roubado. No jogo passado contra o Grêmio, os dirigentes do Grêmio falaram que não admitiam o que aconteceu contra o Grêmio. Eu acho que já tá demais também. E aí fica essa guerra de narrativa, sabe? De um gritando, o outro gritando. Acho que o Palmeiras ganhou eu acho ontem que o jogo. não é só o jogo do Palmeiras, é geral isso. Se o Eu ia Flamengo, falar por exemplo, isso. se o Flamengo não ganha do Santos ontem, eles iam reclamar do gol no lado do Ortiz até agora. E Entendeu? outra, eu não sei se vai. reclama. Eu não sei se vai Eu não passar acho aí que a tem entrevista grandes do. polêmica. Eu não sei se vai passar a entrevista do Rogério. O Rogério isentou o Palmeiras. Não, Ele então. pegou e falou da arbitragem em si. Eu Não, separei. ele fala que o... Não, na entrevista sim, ele- Só que ele- ele tira todos os méritos do Palmeiras, né? Mas a questão o pessoal ficar falando quando é jogo contra o Palmeiras, porque já pegou aquela fama. Todo mundo diz que o Palmeiras é ajudado pela arbitragem. E todo mundo acha que realmente vai reclamar do árbitro porque o Palmeiras venceu e foi ajudado pela arbitragem. Isso é o que está pegando. Porque todo adversário acha que o Palmeiras é ajudado pela arbitragem. Todo mundo enxerga isso, todo adversário enxerga isso. Coisa que não existe, não é realidade isso. Aí todos que perdem para o Palmeiras acham que perdeu porque não por mérito do clube, mas porque a arbitragem ajudou ao Palmeiras. E principalmente após aquele jogo, aquele maldito jogo contra o São Paulo no ano passado, pelo Brasileirão, que o Flamengo já foi em cima, porque sabia que tinha grande chance de perder para o Palmeiras, então já foi em cima da arbitragem logo contra o São Paulo, que o Flamengo era o seguinte, e estava na briga pelo campeonato. Então já foram logo em cima da arbitragem, um jogo que ele não tinha nada a ver. Aí agora todo mundo quer ir em cima da arbitragem, reclamar da arbitragem quando perde para o Palmeiras. Quando ganha, aí é mil maravilhas, mas quando perde, aí acha que perdeu por causa que a arbitragem ajudou ao Porque ele Palmeiras. fala, foi um empate, e aí o segundo gol foi um gol de VAR. Não, mas aí ele não. O técnico faz isso. Ele é Parabéns técnico do ao Bahia. adversário que ganhou nosso jogo. Não, mas assim, eu acho que também é ruim, porque no fim das contas o segundo gol foi um gol contra, né? Um gol que não teve regularidade. Então, assim... Eu deixei a parte da Também acho arbitragem que não teve. pro jogador do Bahia e pro Abel. Do Rogério, eu separei ele falando do jogo. Porque, mais uma vez, ele provocou o Palmeiras falando adoro. do jogo. Porque senão a gente fica falando só de arbitragem De e a gente já ter sabe. tido erro de arbitragem, com certeza teve, eu vi, mas não que tenha interferido no resultado do jogo. Dificilmente vai existir um jogo que o árbitro não cometa algum tipo de erro. Tem aqueles erros pequenininho, falha, mas tem, porque todo árbitro é humano, né? Na arbitragem, Palmeiras é sempre favorecido. Verdade, Palmeiras, hein, pessoal? Ô, Tia Rogério. Leila, faz o Pix Vamos ver o pra próxima Rogério. rodada já, que é Corinthians e Não Palmeiras. tem, hein? não tem. Começou Não já passa. Corinthians e Palmeiras? Começou? Nossa, nem me fala. Vamos ver o Rogério falando do jogo. Ele deu mais uma provocada no Palmeiras aí, falando do jogo. Uma melhor escolha, né? Uma parede melhor feita, uma finalização. Né? Nós tivemos várias chances, acertamos o goleiro quando podemos ter definido um pouco melhor. Eu acho que um pouco de sintonia fina, qualidade nas definições. De resto, o que eu posso dizer para você? O futebol prega peças na gente, né? Mas se você olhasse para o futebol jogado e dissesse qual é o líder do campeonato e não contasse para a pessoa qual time era o líder do campeonato, você ia ver a diferença de jogo jogado muito grande entre uma equipe e outra. Rogério. Uau! Eu não concordo com o Rogério, até porque não existe isso de jogo jogado e resultado descolado do jogo jogado. Aliás, um time líder, né? É um time que vai jogar bem e ganhar, e vai jogar mal e ganhar também, o que eu não acho que foi o caso do Palmeiras ontem. Eu acho que o jogo foi muito bom. Quem viu o jogo, acho que foi um jogo estrategicamente bom, em que em determinado momento o Palmeiras esteve melhor e em determinado momento Não, o os Bahia lances esteve mostram melhor. isso também. O Palmeiras não jogou mal. Não. Foi um dos melhores jogos do campeonato até agora. eu Exatamente. Agora, Pelo menos eu vi o eu acho segundo que assim, tempo. o Rogério, ele tem que olhar também para o trabalho. Ele é o segundo treinador mais longevo do Campeonato Brasileiro, só atrás do Abel Ferreira. Então, ao invés de ficar criticando o trabalho dos outros, né? Porque ano passado também ele falou que o Palmeiras que o gramado ruim favorecia o Palmeiras, que só vivia de bolas longas. E a gente viu, né? Que não é o caso. Inclusive, o Palmeiras fez um baita de um golaço ontem. Eu acho que ele devia fazer
fazer uma análise interna, porque, sinceramente, com o que ele tem à disposição, eu acho que no Campeonato Brasileiro o Bahia está muito bem, mas eu acho que poderia, inclusive, entregar mais em outras competições, porque na Copa do Brasil o Bahia não disputa, nos campeonatos internacionais o Bahia tem caído muito cedo. No ano passado, eu acho que o Bahia perdeu uma grande oportunidade na Sul-Americana. Nesse ano foi eliminado em casa para um time muito inferior, um time chileno muito inferior, o O'Higgins, né? Então eu acho que ele, ao invés de ficar cornetando os outros, ele precisa fazer uma análise do que não está dando certo no trabalho dele. Muito bem, Isa. Palmeiras, então, na liderança. É isso aí, Palmeiras na liderança, isoladão na liderança aí. E claro, a gente vai ficando aí para... A gente vai ficando aí com a liderança isolado, sem chances aí para o adversário na próxima rodada tomar a liderança, que seja lá à vontade deles, com certeza. Mas vamos seguindo, vamos crescendo, que o Verdão tem muito jogo aí pela frente. Vamos passar aqui os próximos 4 jogos do Palmeiras. Os 5, vamos passar os 5. Né? A próxima rodada aí no meio de semana vai ser da Libertadores. Estreia da Libertadores, o Palmeiras estreia contra o Júnior. Esse jogo é na casa do adversário, só que não tem altitude, ainda bem, pelo menos isso, sem altitude. E o Palmeiras vai estrear contra o Júnior. É para trazer uma vitória. Eu não conheço nem esse time Júnior, se é muito bom, qual é a posição dele no campeonato nacional lá, mas é um jogo para não perder. Tem que já começar marcando o território. E a outra rodada do Brasileirão será domingo. Esse jogo contra o Júnior é na quarta-feira, dia 8, às 21h30. É aquele horário ruim de assistir jogo, porque já vai terminar pertinho de meia-noite. E para quem trabalha no dia seguinte, meu amigo, é chato demais, porque tem que acordar cedo. Mas vale a pena assistir. Estreia do Palmeiras na Libertadores. Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena no domingo, dia 12, às 18h30. Um bom horário para assistir, tanto para quem vai para o clube, para o estádio, quanto quem vai assistir em casa na TV. Eu acho que esse jogo vai ser torcida única, então só quem vai é os torcedores do Corinthians. E o dos Palmeiras vão assistir em casa, ou então no telão, né? Não sei se o Allianz Parque vai estar liberado para botar telão, como é que vai ser, se tem show nessa data. Eu não olhei a agenda aí do Allianz, mas se for até o Allianz assistir no telão, é um horário bom também para voltar para casa depois. Tem gente que esse horário ainda não saiu do trabalho, né? Então pode assistir em casa. Tem gente que tem como assistir no trânsito, quem vem de ônibus, de metrô, pode assistir pelo celular. Só tenha cuidado, né, com o celular de vocês. Depois, no meio da semana seguinte, tem o Palmeiras Sport Cristal, segundo jogo, no caso no Allianz Parque, jogando em casa. Jogo às 19h, bom de assistir também, no caso quinta-feira, dia 16. E no final de semana, domingo, mais uma vez, às 18h30, de novo, no horáriozinho bom, Palmeiras e Atlético Paranaense, dia 19. E depois, no meio de semana seguinte, não vai ter Libertadores. O Palmeiras estreia na Copa do Brasil contra o Jacuipense. Então esse jogo também vai ser cedo, às 19h30. O único horário ruim de assistir aí vai ser esse jogo contra o Júnior, porque o Sport Cristal às 19h e o Júnior às 21h30. É o único que vai ficar ruim de assistir. Então, gente, passei aqui o agendamento aqui de 5 jogos do Palmeiras, que vai ser muito bom de assistir. Só esse contra o Júnior, que é a estreia do Palmeiras na Libertadores. Não é um horário legal, mas o demais, tudo horário bom, que dá para assistir tranquilamente, tanto no estádio quanto quem vai para assistir na TV. Muito legal, porque quem vai, principalmente meio de semana, mas o final de semana são os domingos também, que poderia interferir na questão do horário para acordar no dia seguinte. Não para chegar em casa, mas para acordar no dia seguinte, porque
do final de semana, o Brasileirão, o Palmeiras joga sempre no domingo. O jogo contra o Atlético Paranaense e contra o Corinthians vai ser no domingo. Então a gente vê mais informações, mais notícias do Palmeiras no próximo vídeo, no caso saindo amanhã, sempre nesse mesmo horário aqui à tarde. Estou soltando aqui o videozinho do Palmeiras para que você fique sempre bem informado. É isso aí, gente. Inscreva-se no canal, ative as notificações, comente à vontade a respeito do vídeo. Deixe a sua opinião aí a respeito do que você viu ontem, Palmeiras e Bahia na Fonte Nova. O que você achou da arbitragem? Para mim não teve tanta polêmica. A questão é alguns erros, mas não que tenha interferido no resultado da partida. E também você pode deixar a fala comentar também sobre a fala dos dois técnicos. O que você achou, a sua opinião é válida e fica sempre aqui nos nossos comentários.